Kardec indagou aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como Jesus entendia? Ou seja, o que era caridade para Jesus, na visão de Jesus. O que vocês acham que é? Vocês já ouviram falar, não já? Todo mundo conhece o Livro dos Espíritos? Conhece? Ó a livraria aqui, ó. Vamos ver item por item? Eu vou colocar resumido aqui, tá? É o famoso BIP. Ou seja, benevolência para com todos. Indulgência com a imperfeição alheia. E perdão das ofensas. Olha só, hein? Atitude exterior e duas atitudes o quê? Interiores. Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Ismália, ela fala: a caridade material tem um valor tremendo, tá? Se não fosse a ajuda de vocês, especificamente do pessoal da Alta de Souza, o que seria dessas 60 famílias todos os sábados? Tem um valor tremendo. Só que ela fala que a caridade moral, material tem um benefício, mas tem a moral. E a moral é mais difícil. E a mais difícil da moral qual que é? Qual que é? Tolerarem-se uns aos outros. É o que menos a gente sabe fazer. Mas vamos começar com a benevolência. Benevolência para com todos. Tem um livro do... Ele é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ele faz um estudo sobre o Chico Xavier. Como é que o Chico Xavier se tornou uma pessoa boa, na visão dele. Como ninguém nasce sabendo, é através da repetição das atitudes que a gente vai o quê? A gente vai adquirindo. A pessoa quando chega no centro, vou jogar bem aberto, ela está atrás de situações o quê? Mágicas. Coisas que aconteçam o quê? Sem nenhum esforço dela. Eu vou dar um exemplo do Recomp. A média de pessoas que vem no Recomp está de 30 a 33. Sabe quantas dão sequência no curso? Não, nenhuma não. Mas, infelizmente para a pessoa, não para nós, não chega a 10%. Porque nas 4 semanas, ela recebe, eu nem sei explicar, a gente nem sabe explicar os benefícios que tem lá. Ou a pessoa chora lá dentro ou sai chorando, ou seja, ela se equilibra. Aí a parte principal, que é estudar para mudar o modo de pensar, vem. Aí dali 2, 3 meses ela aparece o quê? Deixa eu dar o meu nome para o Recomp? Lógico que pode dar. Não é só aqui, é em todas as casas espíritas que tem esse tipo de tratamento, é assim que funciona. Nós somos o quê? Imediatistas. A pessoa chega na doutrina espírita, primeiro ela acha que os espíritos vão resolver todos os problemas dela, não é isso? E sai ridículo, eu acho ridículo, desculpe eu falar, é sem noção a pessoa procurar centro forte, passe individual, passe especial, sabe? É tudo a mesma coisa, depende muito dela. Então a pessoa recebe normalmente a base da doutrina espírita qual que é? A gente passa por 2 fases. Chegou no centro, recebe todos os benefícios disponíveis e necessários. E depois tem uma parte onde a gente começa a assimilar a doutrina e trabalhar aquilo que a doutrina oferece. Onde a pessoa, queira ou não, tem que entrar num esquema de aprendizado a servir o próximo. É através do próximo que nós crescemos. Emmanuel fala que o auxílio ao próximo é o nosso maior investimento. Ninguém vai ter uma bondade natural e espontânea se não aprender. E a bondade tem que começar no pensamento, nas palavras, nas atitudes. É um círculo repetitivo.
Eu vejo muito bem isso de sábado, que faz anos, não só aqui, quando eu estava em outra casa espírita. No começo a pessoa começa em qualquer atividade obrigada. É normal. Mesmo porque ela ouve falar que se trabalhar no bem tem o bônus horas. Ou seja, ela vai ganhar algum benefício. Vocês acham que a espiritualidade falou isso para nós por quê? Porque sabe que a gente só vai atrás se for para ganhar alguma coisa. Por isso que eles falaram. Nós estamos longe da veneranda. Já ouviram falar? Um dos maiores vultos do nosso lar. Teve uma festa de comemoração porque ela tinha 1 milhão de bônus horas. Sabe o que é 1 milhão? Fizeram uma festa, sabe o que ela falou? Deixa para a comunidade do nosso lar esse crédito, eu não preciso disso. Nós estamos longe. A gente vai através do quê? Do interesse ainda. Se não tiver um toma lá da cá, a gente, né? Mas depois de tanto, vai, pratica, vai, a gente começa o quê? Porque se sente bem. Qualquer atividade boa, seja onde for, a gente sente bem. Tem um livro Educação do Espírito que eu achei muito interessante, que as pessoas não sabem explicar porque ela faz um ato de bondade, ela se sente bem. A gente não sabe explicar. E lá o Walter de Oliveira, que é PhD em evangelização, ele fala que cada atitude de bondade, a gente se liga por milésimo de segundo no amor divino. É onde essa sintonia dá aquela sensação que a gente não sabe explicar, de paz, de tranquilidade, de conforto. E a gente quer o quê? Quer repetir. Então, benevolência, para a gente aprender a ser benevolente, tem que começar no nosso o quê? Pensamentos. Nas nossas o quê? Palavras. Porque depois que a gente fala, já fez a lambança. Querer pedir perdão é muito complicado. É muito, nós vamos ver o perdão ali, tá? É muito complicado. Indulgência. Já pensou se no planeta Terra fosse todo mundo São Paulino? Que bênção que ia ser? Não ia? Já pensou se fosse todo mundo espírita? Ia ser bom? Hã? Ia ser péssimo. Uma vez quando a gente estava na direção da USE, eu vou contar, tá? Inventamos de fazer um campeonato de futebol para as mocidades. Durou um jogo só. Teve o maior pau. Eles brigando, tá? Entre si. A gente tem associado na nossa mente que as diferenças são defeitos. Por que a gente tem preconceito contra os evangélicos? Por quê? Vocês não têm? Quando eles batem de domingo na casa cedinho, a maior parte faz o quê? Eu já abro o portão, solto os 4 cachorros do corredor. É associado que diferenças são o quê? Defeitos. Eu vou dar um exemplo que está no Evangelho. Judas. Todo mundo lembra do Judas? Eu já falei, eu acho que umas 10 vezes aqui. Qual que foi a última existência de Judas aqui na Terra? Fala. Joana d'Arc, precursora da doutrina espírita. Sabiam disso? Judas. Jesus sabia que Judas ia, entre aspas, pisar na bola? Sabia. Tratou Judas de um modo o quê? Diferente? Não. Deixou de amá-lo? Não. Imagina se nós soubéssemos que alguém da família atraía a gente. Vamos ser sinceros? Nesse ensinamento de Jesus tem uma palavra chamada alteridade. Vocês já ouviram falar essa palavra? Se pegar no dicionário não entende nada. No dicionário está assim, alteridade. Aquilo que é outro. Mas hoje as filosofias e psicologia principalmente está estudando essa palavra. Alteridade. Capacidade de conviver com o diferente. Porque o que a gente gasta de tempo querendo mudar as pessoas, mulheres amadas, quantos anos faz que vocês estão tentando mudar os maridos?
Desistiu, né? 10, 20, 30. Muda. Muda. Não muda. E vai mudar por quê? Para satisfazer o gosto do outro? É isso, a gente gasta um tempo danado querendo mudar o quê? Tudo. E filho, então? Teve uma época lá no Luiz que eu fiquei uns 15 anos com adolescente, né, bem? Ou mais. Nossa, hoje em dia, mas era gostoso. Tinha uma menina que chorava toda segunda. Pai médico, mãe médica. Adivinha o que eles queriam que ela estudasse? Medicina. Sabe o que ela queria? Educação física. Mas sabe o que a mamãe espírita amada chegou e falou para ela? Ai, filhinha, você pode até fazer educação física, mas se você não for médico, o papai e a mamãe vai ficar tão chateado. Rebenta ou não arrebenta? Associado na nossa mente é que diferenças são o quê? Defeitos. E Kardec perguntou aos espíritos: por que Deus não criou todo mundo igual? Porque tem indulgência para com o próximo é um aumento de capacidade de compreender e aumentar a tolerância com o defeito do outro. Sabiam disso? E a gente não sabe. A gente não sabe. A gente põe o nosso padrão que isso está certo e todo mundo tem que fazer desse modo. E não é isso. E Kardec perguntou aos espíritos: por que Deus não criou todo mundo igual? Ia ser mais fácil, não ia? Todo mundo igual. Se bem que eu acho que para o nosso nível ia ser muito chato. Todo mundo igualzinho, com o mesmo pensamento. O que os espíritos responderam? Deus criou todos iguais na origem, simples e ignorantes. Mas cada um de nós, tendo maior ou menor vivência, tem experiências diferentes. Tem coisa que eu faço e o outro não faz. Mas tem coisa que o outro faz e eu não faço. E é necessário para a evolução. Aqueles que têm maior capacidade têm que amparar os que estão onde? Em menor situação. Os que estão em menor têm que amparar os que estão onde? Lá embaixo. Tem essa necessidade. Em mundo evolutivo a gente não tem nem noção. Mundo de prova e regeneração. Vocês já ouviram falar alguma coisa? Não? Nada? Logo, em 2054, segundo Emmanuel, no Pinga Fogo, da Tupi, foi em 70, né? Eu tinha só 8 anos, mas foi em 70. Emmanuel falou que em 2054 esse planeta já vai ser regenerado. E eu lendo uma das obras do Luiz Sérgio psicografou muito pela Irene Pacheco. Luiz Sérgio desencarnou jovem, 20 e poucos anos, e trabalhou do lado de lá, numa caravana de socorrista de adolescentes envolvidos com droga. Bom, eles estavam lá no plano espiritual, estudando numa escola. Há muitas moradas na casa de meu pai. Planeta primitivo, mostraram para eles ao vivo. Prova e expiação, terra eles conheciam, mostraram um planeta regenerado. Algumas características: infância, menor tempo. Vamos supor, eu com meus 100 quilos, tenho uma dificuldade para andar. No planeta regenerado, vai andar, tá? Mas como se uma coisa mais leve. Mostrar uma família almoçando, coisa mais linda. Sem briga, sem ofensa, sem discussão. Mostrar um velório totalmente diferente. Que eles já encaram o desencarne do modo diferente. Vou dar outro exemplo que vocês vão arrepiar. Arrepiar não. Marte tem vida? Mas não é marciano não, tá? Humberto de Campos relatou pelo livro do Chico que ele foi conhecê-la rapidamente. Não pôde ficar muito tempo lá porque a estrutura do perispírito não ia aguentar muito tempo. Quando a gente desencarnar, nós vamos utilizar a energia do planeta Terra para a gente ter o nosso corpo espiritual, tá?
Marte, os espíritos utilizam de lá. Bom, ele foi conhecer um mundo mais evoluído. No final do dia, a cidade inteira se reúne num templo que não tem religião, não tem católico, evangélico, protestante, espírita, se reúnem e fazem prece especificamente para o planeta Terra, para auxiliar os irmãos do planeta Terra. E Humberto de Campos perguntou, mas o planeta, o humano terráqueo não vai descobrir eles? Vai. O dia que tiverem a moral elevada para descobrir outras, pode demorar, para descobrir outras civilizações. Mas está tudo interligado. Tudo interligado. Indulgência com a imperfeição alheia é a gente aumentar a nossa capacidade de, não é suportar. Eu não gosto da palavra suportar, porque tem muito espírita suportando, achando que está se livrando. Suportar por suportar não evolui. Sofrer evolui? Evolui ou não evolui? Sim ou não? Ah, tá bom. Se fosse sim, a Cris Ricardo ia dar um instrumento de tortura para cada um na entrada aqui, a gente ia sentar e se autoflagelar. Não é isso. Não evolui suportar. Emmanuel deixou claro no livro Vinha de Luz. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. Conviver com diferentes, suportar, isso é coisa hipócrita. É o que as religiões nos ensinou. E nós espíritas também não estamos longe não. A gente vive, sabe do quê? De aparência, de rótulo. Nossa, estou jogando pesado, né? É verdade. Por que isso que tem essa concorrência? Tem casas espíritas, eu falo mesmo, não vou chamar fulano porque ciclano é do nível da nossa casa. Eles se acham, sabe? E vai ver, é tudo humano. Fala. Fala. Vive na aparência. A gente não pode rotular, sabe? Então a gente suportar por suportar, o que vai ter de benefício? Eu estou suportando para ver se os espíritos amigos ficam com dó de mim e resolvem o meu problema. Vai resolver? Sim ou não? Não. Se fosse para resolver, a lei divina não tinha nem dado os problemas para nós. Hoje eu vi é grupo até nosso, nem que fazendo prece, rogando, implorando para Deus diminuir a ventania do furacão. Com coisa que, né, você implora, pede, ele vai fazer o quê? Tá bom, vou lá, vou soprar um pouquinho, o furacão vai diminuir. Para com isso. É verdade. Um dos livros da Patrícia, o segundo livro, cadê o Jean? Cadê a tua menina? Está na evangelização, né? Casa do Escritor. Ela fala, Patrícia, da Violeta na Janela. Todo mundo leu esse livro? Se não leram, trata de ler. Encomenda aqui, né? É fantástico. Agora não sei se é no segundo ou no terceiro. Ela foi lá no plano espiritual, conheceu o setor das promessas. Chegou lá uma mesa cheio de bilhetinho com promessa. Se os espíritos me ajudar isso, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola. Se os espíritos me ajudar aquilo, eu vou ficar 1 ano sem comer carne. E tinha um traficante do Rio que fez a promessa. Se os espíritos me ajudar a esconder o tráfico, eu vou dar, sério, está no livro, eu vou dar uma parte da verba do tráfico para caridade. Tudo papelzinho, é sério. Sabe o que o instrutor explicou para a Patrícia? Vai chegar um nível do planeta Terra de evolução que os espíritos vão entender que não é pedindo que vai receber, é trabalhando e construindo para merecer. Então não é mudando o próximo para resolver as nossas frustrações interiores, né? A gente projeta muito em filho isso, né? Não fui tal coisa, quero que meu filho seja. Meu marido, minha esposa vai ter que ser aquela mulher que eu idealizei. Vai ser o que ela consegue o quê?
ser. Isso é caridade? Segundo Jesus, é. Benevolência no pensamento, na palavra. Mudar as brincadeiras que a gente tem com as pessoas. Vocês acham que algum gordinho gosta de ser chamado de gordinho? Não. Careca gosta de ser chamado de careca? O pessoal fala, não ligo, mas liga. Casimiro Cunha, pelo Chico Xavier, fala o seguinte: para enxergar o defeito e para indicar a má parte, toda gente nesse mundo tem bom gosto e arte. A gente tem uma coisa interior que a gente sempre olha para o lado ruim da pessoa e o lado ruim da vida. Indulgência, o que é indulgência? É compreender, cada um está dando aquilo que pode. Pedro estava na sinagoga, tinha um mendigo, o mendigo pediu um trocado, o que Pedro falou? Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho é o que eu te dou. Cada um de nós está dando aquilo que consegue. Quando a gente tiver melhor, a gente vai dar coisa melhor. Isso é parte da caridade. Agora vamos pegar aqui, que essa é pesada. No caminho para o céu, por lei em qualquer lugar, o tempo mais importante é o tempo de perdoar. Alan Worsley, meu inglês é chique, hein? Autor do livro Vence o Medo e a Depressão. Ele, como médico psiquiátrico norte-americano, um dos maiores vendedores de livros de lá, na opinião dele, para ele, a maior causa de sofrimento é o ressentimento. E o que é o ressentimento? O que é? A gente recebe uma ofensa. O que a gente fica? Fica o quê? Magoado. O que é magoado? Não, raiva não. Quem falou raiva? Não vamos chegar na raiva. Mágoa. Mancha ou nódoa proveniente de uma contusão. Quando a gente bate e fica roxo, é mágoa. Estado interior de tristeza, pesar, proveniente de uma ofensa ou desconsideração. Então a gente fica o quê? Magoado. Esse esquema é da Joana de Anjos pelo Divaldo, tá? Qual que é a emoção da mágoa? O que a gente sente? Alguém aqui já sentiu raiva? Quem já sentiu argamão? Duvido. Quem não ergueu a mão, duvido. Duvido. Não tem como. Joana de Anjos fala que raiva é altas cargas de adrenalina, percorre o corpo e a gente tem vontade de... Quem falou matar? Ela lá fez com uma força. Uma vez eu estava lá no Kardec fazendo a palestra, a mulher ergueu a mão e falou, deu vontade de brincar de roxinho. Eu falei, roxinho? Aí é isso que ela falou, apertar o pescoço e deixar a pessoa o quê? Roxa. É a raiva, já se lambuzou, nós já se lambuzamos, tá? A raiva é a atitude da mágoa, é a emoção da mágoa. Agora eu pego vocês. Qual que é a atitude da mágoa? A atitude. Mulher está magoada com o marido. Ele não pode ver o quê? Sopa de arroz. O que ela faz? Café da manhã, almoço e janta. Estou magoado com o Marcelão aqui. Eu entro aqui no centro, cumprimento todo mundo, menos o Marcelo. A atitude da mágoa é a indiferença. Tem um livro, os livros eu indico, vocês pedem ali para o Zé, ele pede, esse é fantástico. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Na minha opinião, tem 2 capítulos completos, mais completos que eu achei até hoje, sobre médium e mágoa. Lá, a Maria Modesto fala que a indiferença
é quando a gente nega o lado humano do outro. E a gente trata com indiferença. Tá? Mas vamos voltar aqui para a raiva. Quantas vezes Jesus mandou perdoar? Quantas? Tá. É pecado sentir raiva? Ó, quem não ergueu a mão aqui. É pecado ou não? Quando desencarnar vai para o umbral? Vai para o Vale do Martírio? Vocês já ouviram falar do Vale do Martírio? Está cheio de político. Sério, é sério, dentro da doutrina. Está cheio de político, dirigentes religiosos. É sério, eles não foram levados. Eles construíram pela afinidade de atitude e pensamento. Não tem nenhuma criança aqui não, né? Ah não, então deixa quieto. Não, é sério. Tem político, dirigente religiosos. Lá tinha uma senhora andando, vou contar, tá? Ela não tinha mão, ela tinha garras e sem olhos. Era uma nordestina que fazia trabalho com crianças, tirando-os. Cada olho que ela tirava, ela foi lesando o perispírito dela. Então eles estão lá por sintonia. Então voltando, quem tem raiva vai para o umbral? É pecado ou não é? Ó, se fosse pecado a gente estava enrolado, hein? Enroladíssimo. Joana de Anjos fala através do Divaldo o seguinte: humano, nós, é todo indivíduo que se considera capaz de errar e magoar-se, mas ao mesmo tempo de se reerguer e sair do pântano sem carregar consigo as marcas do terreno pantanoso. É uma emoção, a gente sente. Não é porque eu estou com raiva que eu vou ter a vingança. Mas como raiva é pecado, alguém aqui sentiu inveja? Alguém aqui é invejoso? Vocês entendem? Quem que é invejoso aqui? Só nós dois. Tá bom, tá bom. O Ibope fez essa pesquisa. Na frente ninguém fala que é, mas ele fez um papelzinho. Mais de 90%. Tá? A gente tem um conceito errado de inveja, eu vou falar rapidinho. Mulher tem um conceito errado. Mulher vê a bolsa da amiga e fala: nossa, que invejosa, comprou igual. É inveja? Não, é admiração. Você foi lá e comprou. A outra mulher tem que se sentir o quê? Fala. Lisonjeado. Um dia no fórum, uma que trabalhava comigo, tem uma moça que vende roupa lá, sabe? E ela vendeu 2 blusas igual, uma para ela e uma para outra moça. Ah, Jesus, a hora que ela viu outra moça com uma blusa igual a dela, acabou com a vendedora. Nunca mais. Eu falei, quase que eu falo o nome dela. Falei, você devia ficar bem, porque ela admirou e comprou igual. Isso é admiração. Inveja é quando eu adorei a bolsa. Qual que é o teu nome? Teodora? Isadora. Adorei a bolsa da Isadora. Não tenho dinheiro para comprar. Qual que é o teu nome? E a Luciana fala: Lúcio, você viu a bolsa da Isadora, que bonita? Fala: Luciana, no mínimo ela está traficando para comprar aquela bolsa. Isso é inveja. Tá? Vou resumir bem. O vagalume, com o bumbum dele, né? E o sapo lá de olho. De repente o vagalume parou numa pedra e o sapo pulou em cima. O vagalume estirou a cabecinha e falou: mas por que você fez isso? O que o sapo falou? Porque brilhas. Tá? Não vou mudar o assunto não. Inveja é uma sequência de desejo, frustração e raiva. Eu desejo, fico frustrado porque não posso ter, fico com raiva e detono outra pessoa. E no livro dos Espíritos, a última dica: felizes os que desconhecem esses 2 vermes roedores da alma, os ciúmes e a inveja.
Tá? Vamos ter cuidado. Voltando. Então a gente, é pecado ter raiva. O que a gente faz? Engole e ela se transforma no ressentimento. Ressentir. Irá sentir 1000 vezes a mesma dor, a mesma lembrança. Tu pode tomar remédio para dormir, que vai descansar o corpo, mas a cabeça fica o quê? Fixa. Tá? Aí sai aqueles perdão lindo. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Te perdoo, mas não esqueço o mal que você me fez. Eu te perdoo. Isso é muito entre casal. Depois de 30 anos, qualquer coisinha, você lembra lá aquele dia? Perdão. Primeiro, não é esquecimento. Tá? Para espírito evangelizado é. Como o Emmanuel falou no livro Consolador. Enquanto a gente vê a pessoa e lembra do fato e dói, a gente está enrolado. A gente está nesse esquema. Tá? A gente está nesse esquema. Só para a gente ter noção, vingança, segundo a Joana de Anjos, tá? Todo processo obsessivo de desencarnado para encarnado tem uma base. A mágoa. Porque ele está com desejo de vingança. E perdoar é usar a indulgência, a benevolência. Perdoar, perguntaram para o Divaldo, e o ofensor? Sabe o que o Divaldo falou? Problema dele. Aliás, tem uma trovinha que fala assim também muito bonita. O ofensor é uma pessoa que Deus põe de imprevisto para ver a nossa atitude do ensino de Jesus Cristo. Porque alguém aqui já perdeu a paciência? Não perde. Não perde porque a gente não tem. Quando a gente faz regime, perdi 5 quilos. Vai achar. A gente não perde aquilo que não tem. É porque as situações que aparecem na nossa vida é sempre um pouquinho a mais para a gente o quê? Crescer. Então, aquela hora eu não tive a paciência que deveria ter. Então, na outra oportunidade a gente vai ter, a gente não perde. Emmanuel perguntou, Chico perguntou, e Emmanuel respondeu no livro Consolador. A virtude é uma aquisição do Espírito ou uma concessão divina? A paciência, Deus vai dar ou a gente vai ter que conquistar? Qual que é a resposta? Nós vamos ter o quê? Que conquistar. A experiência Deus oferece para todos nós, mas a virtude é uma aquisição do Espírito. É na luta. De tanto a gente desencarnar de mágoa, de ressentimento, porque só tem uma pessoa que se dá mal aqui. Quem que é? Nós mesmos. Eu sou cara de pau. Quantas palestras eu dei sobre perdão? Umas 200, né? Era a mágoa que eu tinha. É minha esposa, tá? De uma pessoa que ela sabe quem que é da família. Quem que estava sofrendo? Eu falei, eu preciso jogar esse trem fora. Acho que de tanto falar, convivo numa boa hoje. Se lembro da situação, não dói mais por dentro. Porque enquanto a gente lembrar e doer, sabe por quê? Para a gente encerrar. Essa ofensa é o famoso orgulho ferido. A gente só se ofende porque a gente sente o nosso orgulho ferido. Quem fulano acha que é para fazer isso comigo? Um dia onde é o Pão de Açúcar era o Gonçalves Sena naquela época, sabe, na General? Meu pai morava em frente ali, um dia eu estava lá, uma senhora, entre aspas, nome bonito da sociedade, exigiu que o supermercado demitisse um caixa na frente dela. E ela acabou com a caixa, humilhou a moça. Porque ela falava, você está vendo com quem está mexendo? Oh meu, você me ofendeu. Eu sei até de perto, morri de dó. É o orgulho ferido. Quem é fulano para fazer isso comigo? Quem é o patrão para me tratar desse modo? É tudo orgulho ferido. E a gente entra nesse esquema. Resumidamente, para Jesus, e Ele quer que a gente aprenda isso, vocês entenderam o valor da caridade material?
Por favor, essas 60 famílias aqui de sábado, a responsabilidade é nossa, tá? Não olha para mim, para o pessoal, não. Eles eram tudo, ó, tudo uniformizado, bonitinho, com a camiseta Alta de Souza. É nossa, a caridade material é fantástica. Tá? Material é fantástica. Mas nós temos que correr atrás dessa também. Benevolência. Coloca um pensamento de bondade, uma palavra doce, agradável na boca, uma atitude de bondade, indulgência com a imperfeição alheia. Vamos entender que cada um é aquilo que consegue ser. Não adianta a gente cobrar alguma coisa de uma pessoa que ela não consegue dar. A lei divina não faz isso. A lei divina se adapta a cada um de nós. Ela é perfeita, mas ela se adapta a cada um de nós. Cada um de nós tem um grau de evolução. Tem coisas que eu sei fazer e vocês não fazem. Tem um monte de coisas que vocês fazem e eu não dou conta de fazer. É assim. Só que o perdão das ofensas está acabando com a gente. Depressão para todo lado, remédio, processo obsessivo, por falta de compreender o outro. Sabe? Por falta de não entrar no estado emocional do outro. A gente entra facinho. Chega alguém alegre perto da gente, o que a gente fica? Alegre. Chega alguém triste, o que a gente fica? Aí pega os... Sabe o que é isso? Os médiums. Nossa senhora, senti tudo. Se sentiu porque você está desequilibrado. É para você sentir as coisas só no dia... É verdade, no dia do trabalho mediúnico. Os médios têm umas coisas complicadas. Não pode ir em qualquer lugar e sente. Se tivesse bem, ia sentir alguma coisa? Não ia. Mas nós temos que dominar as nossas emoções. Agradecer um pouquinho mais aquilo que nós conquistamos até hoje. Combinaram? Agora todo mundo de pé. Vamos lá. Vamos praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Marido e mulher não fala nada não pede perdão aí não, tá? Um sorriso. Credo, quer que começa tudo de novo? Vira para a pessoa do lado, com respeito, mas dá um abraço bem gostoso. Bem gostoso. Bem gostoso. Aperta que não faz mal. Agora vamos sentar. Ricardo, que número que é? Hã? 151? Escolhe o número, de 1 a 151. 137.